Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo anterior compartilhamos com vocês um PDF com 10 questões relacionadas à educação especial e inclusiva, onde estava baseado em diversos artigos importantes da área e serviam aí de base para poder responder cada questão. Hoje vamos comentar cada uma dessas questões de maneira bem objetiva para que o vídeo não fique prolongado, fornecer as questões, as respostas corretas, para que vocês possam entender melhor os conceitos e ideias por trás dela. Então pegue aí o seu PDF e vamos começar. Na questão 1, o gabarito é a resposta D, a formação de educadores, justamente o repensar e ressignificar a própria concepção de educador. Segundo Fleury, isso estava lá no artigo disponível para estudo. Então, segundo Fleury, um dos desafios que surgem das propostas de educação inclusiva está relacionado à formação de educadores. É fundamental repensar e ressignificar a própria concepção de educador, a fim de que os professores estejam preparados para atuar em ambientes educacionais inclusivos e sejam capazes de lidar com a diversidade de alunos presentes na sala de aula. Para a questão 2, a resposta correta para essa questão é a letra B. É um atributo que só faz sentido ou só pode se constituir em uma relação entre pessoas, certo? Então, aí no artigo em que foi deixado também, a autora destaca a importância de perceber como se constrói ou se reconstrói as posições de normalidade e diferença. A diferença, de acordo com a alternativa correta, é um atributo que só faz sentido ou só se pode constituir em uma relação entre pessoas. Isso significa que a diferença é algo relacional e sua percepção e compreensão estão intrinsecamente ligados à interação entre os indivíduos, certo? Vamos para a questão 3. A resposta correta é a letra E, como está no gabarito. Misticismo e ocultismo, não havendo base científica para o desenvolvimento de noções realistas. Então, até o século XVIII, as noções sobre deficiência estavam relacionadas a isso, ao misticismo e ocultismo, sem uma base científica sólida para o desenvolvimento de conceitos realísticos. Então, as ideias sobre deficiência eram influenciadas por crenças religiosas e supersticiosas, em vez de estudos clínicos ou genéticos, certo? Então, portanto, o gabarito aí, a alternativa é. Questão 4, a resposta correta é letra B, oficiais e particulares isoladas e oficiais de âmbito nacional. Segundo lá o artigo, segundo a autora, Massota, houve 2 períodos na evolução da educação especial no Brasil. O primeiro período, certo? Isso está lá dentro do artigo, que vai de 1854 a 1956, que foi marcado por ações oficiais e particulares isoladas, ou seja, iniciativas individuais ou de organizações não governamentais que visavam atender às necessidades das pessoas com deficiência. Já o segundo período foi caracterizado por ações oficiais no âmbito nacional. Isso está lá dentro do artigo. Se você leu, certamente acertou assim de cheio, Então, nesse período aí, o governo brasileiro começou a implementar políticas públicas voltadas para a educação especial, reconhecendo a importância de atender às necessidades das pessoas com deficiência e buscando garantir a igualdade de oportunidade e acesso à educação para todos os cidadãos, como está lá dentro da LDB. Questão 5. Resposta correta: flexibilidade didático-pedagógica, ajustando o ensino às características de aprendizagem dos alunos. Então, também tinha um artigo lá como base para estudo e, de acordo com Capellini, uma escola só pode ser considerada inclusiva quando estiver organizada para atender a cada aluno. Isso independentemente de qualquer condição. Para que isso ocorra, a escola deve adotar a flexibilidade didático-pedagógica, ajustando o ensino às características de aprendizagem dos alunos e garantindo que todos possam ter acesso e participar plenamente do processo educacional. Questão 6. Então, letra D, cartões, prancha, agendas e partes de comunicação, vocalizadores, calendário e quadro de atividades.
também tinha lá um documento para estudo, certo? Então, Sartoretto destaca que os recursos de comunicação aumentativa e alternativa podem variar quanto ao formato, tamanho, quantidade de mensagem que contém e o material utilizado para sua confecção, e os exemplos, né, inclui aí o que já foi dito, e tudo isso auxilia no processo de comunicação para indivíduos que enfrentam dificuldades ou limitações na comunicação verbal. Questão 7, o gabarito letra E, o protagonismo do professor regente na condução dos processos de escolarização de todos os alunos. Então, nesse caso, certo? De acordo lá com o artigo, né, a educação especial será efetivada em uma perspectiva inclusiva quando as práticas pedagógicas escolares forem organizadas coletivamente na escola, sempre preservando o protagonismo do professor regente na condução dos processos de escolarização de todos os alunos. Isso significa que o professor regente deve ser o principal responsável por garantir com que todos os alunos, incluindo aqueles com necessidades especiais, tenham acesso, certo, a um ensino de qualidade e que respeite suas especificidades. Então ele trabalha em conjunto com os outros profissionais, tá certo? Aí dentro da escola. Questão 8, na introdução de seu artigo sobre o debate da inclusão no Brasil, Mendes, né, relata que a história da educação especial começou a ser traçada no século XVI com médicos e pedagogos que, desafiando os conceitos vigentes na época, acreditaram nas possibilidades de indivíduos que até então eram considerados ineducáveis. Então, nesse contexto histórico, muitas pessoas com deficiência eram vistas como ineducáveis, ou seja, incapazes de aprender e se desenvolver. No entanto, alguns médicos, pedagogos, né, desafiaram essa visão e começaram a explorar as possibilidades de educação e desenvolvimento para esses indivíduos, marcando o início da história da educação especial. Questão 9, a resposta correta, letra C, é uma deficiência única que requer uma abordagem específica para favorecer a pessoa surdocega e um sistema para dar o suporte necessário. Então, de acordo lá com o documento que é para ser estudado, né, que estava lá como base, a premissa básica para a definição de surdo-cegueira é que se trata de uma deficiência única que requer uma abordagem específica e um sistema de suporte adequado. Questão 10, gabarito letra B, não ópticos. Então, os auxílios não ópticos são ferramentas e técnicas que ajudam os alunos com baixa visão a acessar informações e realizar atividades sem o uso de dispositivos ópticos. Esses auxílios, como contraste de cores, oclusores laterais, folhas com pautas escuras e mais espaço entre as linhas. Bom, esse foi o nosso vídeo, de maneira rápida e objetiva a respeito dos gabaritos. Se você não tiver assistido o primeiro vídeo, que fala do PDF, que fala de cada questão, tem lá os artigos como base para você poder responder aí cada questão, tá certo? Então aqui apenas de maneira rápida, caso você não tenha lido, mas é importante você ter lido lá todos os artigos lá que foram sugeridos. Então até o próximo vídeo, não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal.